Sejam bem-vindos, saudosos amigos. Em 1991, a Copa do Brasil quase acabou, mas acabou se tornando palco de uma das maiores zebras da história. Teve time grande tropeçando, teve o Vasco brigando no tapetão para tentar voltar à competição e até o Grêmio, que naquele mesmo ano seria rebaixado no Brasileirão, chegando à final. Entre crises, polêmicas e jogos caóticos, um time da Série B desafiou gigantes e surpreendeu o país. Essa é a incrível jornada do Criciúma rumo à glória. Hoje vamos relembrar essa saudosa história e contar todos os detalhes para você. Mas antes peço que deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações clicando no sininho. Assim você ficará por dentro de todas as novidades do canal. E se você puder, apoie o nosso canal deixando sua contribuição clicando no botão Valeu Demais abaixo do vídeo. Então vamos ao que interessa. A Copa do Brasil já havia tido duas edições, em 1989 com o título do Grêmio e em 1990, quando o Flamengo ficou com a taça. Após a segunda edição, a CBF cogitou fazer mudanças ou até mesmo extinguir a competição do calendário. Caso fosse mantido, os representantes para a Libertadores passariam a sair somente do Brasileirão. Em novembro de 1990, a CBF anunciou um rascunho do calendário do ano seguinte, trazendo mudanças importantes. O Campeonato Brasileiro seria disputado no primeiro semestre, enquanto a Copa do Brasil seria mantida e começaria no dia 20 de fevereiro, junto com a Taça Libertadores. Chegou-se até a considerar mudar o nome da competição para a Copa dos Campeões, reunindo 46 clubes, 23 campeões e 23 vice-campeões estaduais de 1990. No dia 19 de dezembro, a CBF confirmou a Copa dos Campeões com 46 clubes e início previsto para 22 de fevereiro. Porém, em 3 de janeiro de 1991, ficou decidido que a competição voltaria ao formato de 32 clubes, com 23 campeões estaduais e 9 vice-campeões, estes selecionados entre os estados com melhores índices de público. As vagas dos vice-campeões ficaram com os estados de Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Paraná, Goiás e Pará. O presidente da Federação Carioca, Eduardo Caixa d'Água, ainda pleiteava junto à CBF a inclusão do Flamengo, e o clube demonstrava confiança em conseguir a vaga. A mudança de nome da competição só não foi consolidada por causa da intervenção do presidente da Federação Paulista, Eduardo José Fará. Isso porque, devido ao regulamento do Paulistão de 1990, os representantes paulistas na Copa do Brasil seriam os vencedores da segunda fase do estadual, Corinthians e 15 de Piracicaba. Já o campeão Bragantino e o vice Novo Horizontino ficaram de fora. No dia 4 de fevereiro, um sorteio precisou ser realizado para decidir o representante maranhense, já que o campeonato de 1990 ainda não havia terminado. O caminho para o título ficou assim: Jogo 1, Botafogo e Sampaio Corrêa. Jogo 2, Colatina do Espírito Santo e Santa Cruz. Jogo 3, Curitiba e CSA. Jogo 4, Paysandu e Ceará. Jogo 5, Corinthians e Confiança do Sergipe. Jogo 6, Cruzeiro e ABC. Jogo 7, Grêmio e Alto Esporte da Paraíba. Jogo 8, Fluminense de Feira de Santana e Goiânia. Jogo 9, Atlético Mineiro e Caiçara do Piauí. Jogo 10, Ubiratã do Mato Grosso do Sul e Criciúma, bicampeão catarinense. Jogo 11, Caxias e 15 de Piracicaba. Jogo 12, Goiás e Dom Bosco do Mato Grosso. Jogo 13, Vitória e Atlético Paranaense. Jogo 14, Sport Recife e Gama. Jogo 15, Vasco da Gama e Rio Negro de Manaus. E jogo 16, Rio Branco do Acre e Clube do Remo. A primeira rodada foi marcada para o dia 9 de fevereiro, um sábado de carnaval, o que gerou revolta no técnico do Botafogo, Valdir Espinosa. Ele declarou: "Só quero ver se a pessoa que marcou o jogo para sábado de carnaval vai estar lá no dia." No dia 2 começou o Brasileirão daquele ano, disputado simultaneamente com a Copa do Brasil. 3 dias antes do início, a CBF divulgou o regulamento da competição, que seria disputada em 5 fases, todas em jogos de ida e volta. Fase preliminar, oitavas de final, quartas de final, semifinais e final. Os critérios de desempate seriam nesta ordem: melhor saldo de gols, maior número de gols marcados na partida em que o mando fosse do adversário e cobrança de pênaltis. A competição começou no dia 9, com as partidas entre Rio Negro e Vasco em Manaus e Corinthians e Confiança em São Paulo. A partida do Corinthians, no entanto, foi adiada, e a CBF encontrou dificuldades para encaixar uma nova data, já que o clube disputava simultaneamente o Brasileirão, a Copa do Brasil e a Libertadores. Na estreia, Rio Negro e Vasco empataram em 1-1. No dia 14, ABC e Cruzeiro também empataram em 1-1. Já a partida entre Goiás e Dom Bosco, marcada para o mesmo dia, foi adiada porque o Dom Bosco desistiu da competição, alegando problemas financeiros. O clube foi substituído pela União de Rondonópolis e o confronto remarcado para o dia 21. No dia 20, o Caiçara recebeu o Atlético Mineiro no estádio Albertão. O CSA enfrentou o Coritiba no Rei Pelé e o Rio Branco recebeu o Remo no José de Melo.
O Atlético venceu o Caiçara por 1-0, gol de Gerson. O CSA também venceu por 1-0 e Rio Branco e Remo empataram em 1-1. No dia seguinte tivemos mais 12 jogos. O Caxias recebeu o 15 de Piracicaba no Estádio Centenário. A União de Rondonópolis enfrentou o motivado Goiás, que vinha de uma goleada por 5-1 sobre o Flamengo do Brasileirão. O Botafogo, com um time misto e sem o técnico Valdir Espinosa, foi até São Luís enfrentar o Sampaio Corrêa. O Colatina recebeu o Santa Cruz no estádio Melo e Silva. O Grêmio estreou contra o Alto Esporte no Almeidão. O Atlético Paranaense, líder do Campeonato Brasileiro naquele momento, enfrentou o Vitória no Pinheirão. E o Gama pegou o Sport no Bezerrão. No estádio Pedro Ludovico, o Goiânia enfrentou o Fluminense de Feira. O Paysandu recebeu o Ceará na Curuzu. E o Criciúma foi até Dourados enfrentar o Ubiratã. Pelas partidas de volta, o Vasco, agora com o novo treinador Antônio Lopes, recebeu o Rio Negro em São Januário e goleou por 5-0. O Cruzeiro também não teve dificuldades contra o ABC, com vitória por 4-0, também avançando. O Botafogo venceu o Sampaio Corrêa por 2-1 e o clube maranhense acabou sendo chamado pela imprensa de time de barrigudos. O Santa Cruz venceu o Colatina por 3-2. O Paysandu ganhou do Ceará por 1-0. E pelo mesmo placar, o Grêmio venceu em João Pessoa. Goiânia e Fluminense de Feira ficaram no 1-1. O Criciúma empatou com o Ubiratã em 1-1, com gol de Griso. O Caxias venceu o 15 de Piracicaba por 2-1 e o Goiás venceu a União de Rondonópolis por 1-0. No confronto dos clubes da Série A, Atlético e Vitória empataram em 1-1 e o Sport venceu o Gama por 1-0 no Distrito Federal. No dia 27, o último jogo da primeira fase, o Corinthians, desfalcado de Neto, Márcio e Mirandinha, foi a Aracaju enfrentar o Confiança e empatou em 0-0. No mesmo dia, o Goiás recebeu o modesto União de Rondonópolis no Serra Dourado e venceu por 3-0, sem dificuldades. Enquanto isso, o presidente da Federação Paulista, Eduardo José Fará, pediu o fim da Copa do Brasil a partir de 1992, alegando que a competição era deficitária e só servia para agradar algumas federações. No dia 28, o Atlético Mineiro, com seu time completo, enfrentou novamente o Caiçara no Independência e aplicou a maior goleada da história da competição, 11-0, com Gerson marcando 5 gols. O Curitiba venceu o CSA por 1-0, levando a decisão para os pênaltis, onde o Coxa venceu por 3-1. No dia seguinte ocorreram os demais jogos de volta. O destaque ficou para o Botafogo, que tratava a partida contra o Sampaio Corrêa como um coletivo em ritmo de treino. O clube venceu por 3-1, com 2 gols de Renato Gaúcho. O Santa Cruz venceu o Colatina por 1-0. Ceará e Paysandu empataram sem gols e o Papão avançou. No Olímpico, o Grêmio venceu o Alto Esporte por 2-0. E em Feira de Santana, o Fluminense venceu por 1-0, garantindo vaga nas oitavas. Em Salvador, o Vitória venceu o Atlético por 2-1 e se classificou. Em Piracicaba, 15 e Caxias empataram em 1-1, com os gaúchos avançando. O Sport venceu o Gama por 3-0 e o Remo goleou o Rio Branco por 4-0 no Baenão. Já o Criciúma, sem dificuldades, venceu o Ubiratã por 4-1 e garantiu a vaga. A CBF já discutiu o calendário de 1992 e a Copa do Brasil seria mantida nos mesmos moldes daquele ano. No dia 4 de março ocorreu o último jogo da primeira fase. O Corinthians, dando sequência à sua maratona de jogos, enfrentou o Confiança no Pacaembu e, mesmo jogando mal, venceu graças a um pênalti inexistente convertido por Neto. A primeira fase da competição registrou uma média de público de apenas 3.875 pagantes. E o menor público foi na partida entre Ubiratã e Criciúma, com somente 299 pagantes. A segunda fase começou com o Criciúma vencendo o Atlético Mineiro por 1-0, gol de Vanderlei. Já Caxias e Goiás empataram em 1-1. No dia 13, mais 3 jogos. O Curitiba, jogando em casa e com grande favoritismo, venceu o Paysandu por 3-0. No Clássico Nordestino, Vitória recebeu o Sport na Fonte Nova e largou na frente, com vitória por 2-1. O Grêmio, lanterna do Brasileirão e lutando para sair da crise, venceu o Fluminense em Feira de Santana por 1-0, acalmando a pressão interna. No dia seguinte, o Vasco foi até Belém enfrentar o Remo, com o objetivo de voltar com os 2 pontos. O Remo pressionou bastante, mas o Vasco se defendeu bem e segurou o 0-0. O Botafogo, que estava 3 jogos sem vencer, queria acabar com o jejum contra o Santa Cruz no Arruda e conseguiu 1-0, abrindo vantagem no confronto. No dia 17, o Botafogo, com Renato Gaúcho, que era dúvida, despachou o Santa Cruz de Rivaldo por 3-0, garantindo vaga nas quartas de final. No dia 20, o Criciúma enfrentou novamente o Atlético. Para se classificar, o time mineiro precisava vencer por 2 gols de diferença. O Criciúma jogava apenas pelo empate. No estádio Independência, o Criciúma eliminou o Galo com vitória por 1-0, gol de falta de Roberto Cavalo. No dia seguinte, mais 4 jogos. Antônio Lopes colocou o Vasco no ataque para afundar o Remo, mas o time carioca deu vexame, empatou em 1-1 e foi eliminado.
O Vitória, que jogava por um empate em Recife, segurou o 0-0 e avançou. Em Belém, o Paysandu precisava de uma goleada para eliminar o Coritiba, mas o Coxa segurou o 0-0 e ficou com a vaga. O Goiás decidiu a vaga contra o Caxias no Serra Dourada e venceu por 2-0, garantindo a classificação. No dia seguinte aconteceu o primeiro clássico da Copa do Brasil, Corinthians e Cruzeiro no Pacaembu. Neto comandou o time marcando todos os gols e o Corinthians venceu por 3-1. O público, porém, foi baixíssimo, apenas 2.156 torcedores. No dia 27, o Grêmio, lanterna do Brasileirão, recebeu o Fluminense no Olímpico e venceu sem dificuldades, por 2-0. No mesmo dia, o Vasco tentava na justiça impugnar a partida contra o Remo. Segundo Eurico Miranda, o jogador Jorge Luiz estaria irregular. O Remo acreditava que não perderia a vaga. No dia 4 de abril, a CBF definiu as datas das quartas de final. 11 de abril, Curitiba e Botafogo no Pinheirão. Vitória e Remo na Fonte Nova e Criciúma e Goiás no Heriberto Rilse. 18 de abril, jogos de volta entre Goiás e Criciúma e Remo e Vitória. 22 de abril, vencedor de Cruzeiro e Corinthians contra o Grêmio. E 25 de abril, Botafogo contra Coritiba no Caio Martins e Grêmio contra o vencedor de Cruzeiro e Corinthians. A última partida das oitavas de final entre Cruzeiro e Corinthians foi marcada para o dia 12 de abril, no Mineirão. A CBF também deveria oficializar um novo jogo entre Vasco e Remo no dia 11 de abril, mas Ricardo Teixeira decidiu adiar a decisão, afirmando que examinaria a documentação antes de dar um veredito. O Vasco lutava para permanecer na competição, enquanto a CBF suspendeu todos os jogos das quartas de final, mantendo apenas a partida entre Cruzeiro e Corinthians. Eurico queria os pontos da partida contra o Remo, afirmando que o correto seria a CBF anular o jogo e dar os pontos ao Vasco. O Cruzeiro, que precisava vencer o Corinthians por 2 gols de diferença, perdeu novamente, desta vez por 1-0. E o Corinthians avançou para enfrentar o Grêmio nas quartas. A derrota custou o cargo de Evaristo de Macedo no Clube Mineiro. A CBF enviou uma comissão de advogados a Belém para investigar o caso do jogador Jorge Luiz, e o resultado do inquérito sairia nos próximos dias. No dia 16 de abril, a CBF deu ganho de causa ao Clube do Remo, revoltando os dirigentes vascaínos, que prometiam recorrer à justiça desportiva. A Copa do Brasil reiniciou no dia 18 de abril. O Goiás, sem medo, enfrentou o Criciúma no Serra Dourada, mas a partida terminou em 0-0. O Botafogo enfrentou o Curitiba no Couto Pereira, apoiado por sua torcida. O Coxa venceu por 3-0, deixando o Botafogo precisando de 4 gols para chegar às semifinais. Já o Remo recebeu o Vitória em Belém e venceu por 2-0. No dia 25 aconteceu os jogos de volta. O Botafogo precisava de um milagre para reverter o placar, mas empatou com o Curitiba em 1-1 e foi eliminado para a revolta da torcida. Criciúma e Goiás decidiram a vaga no Heriberto Rilse. E o Tigre atropelou 3-0, gols de Jairo Lenz, Gelson e Griso, avançando às semifinais. O Remo, que poderia perder por até um gol, segurou o empate em 2-2 e ficou com a vaga. Os clubes da Série B dominavam a competição. Dos 4 semifinalistas, 3 eram da segundona. O único clube da primeira divisão sairia do confronto entre Corinthians e Grêmio. Apenas no dia 8 de maio ocorreu o jogo de ida entre Corinthians e Grêmio. O timão favorito não passou de um empate em 1-1 no Pacaembu. No mesmo dia, Ricardo Teixeira já admitia a possibilidade de acabar com a Copa do Brasil, afirmando que o grande problema da competição era o fracasso financeiro. No dia 12 começaram as semifinais, com o confronto entre Remo e Criciúma no Baenão. O Criciúma venceu por 1-0, gol de Soares. No dia 15, o Grêmio, que só precisava de um empate sem gols para avançar, venceu o Corinthians por 2-1 e continuava na Copa do Brasil. No dia 19, o Criciúma recebeu o Remo e garantiu sua vaga na final. O goleiro Alexandre deu um balão e Chico Montealegre marcou contra. O segundo foi de Soares, que completou o cruzamento de Jairo Lenz. No mesmo dia, o Grêmio perdeu para o Botafogo por 3-1 e foi rebaixado para a segunda divisão. Abalado, o presidente do Grêmio, Rafael Bandeira dos Santos, declarou que o clube não disputaria a Série B e que a prioridade era conquistar o bicampeonato da Copa do Brasil. O Criciúma era a grande zebra da competição e já sonhava com a Libertadores de 1992. No dia 22, Curitiba e Grêmio se enfrentaram no Couto Pereira. A partida terminou em 1-1, deixando o Grêmio perto da final. 3 dias depois, os clubes voltaram a se enfrentar no Olímpico. O Grêmio, já sonhando com o título, venceu por 1-0 e se classificou para decidir contra o Criciúma. O técnico Dino Sani tinha problemas para a final. Poderia perder 3 titulares, João Marcelo, Wilson e Jandir, que seriam julgados no tribunal da CBF. Do outro lado, Luiz Felipe Scolari teria força máxima para a decisão em Porto Alegre. No julgamento, João Marcelo e Jandir foram absolvidos, mas Wilson foi suspenso por 4 jogos e ficou de fora das finais. A final da Copa do Brasil começou no dia 30 de março, quando o Grêmio recebeu o Criciúma no Olímpico. A primeira partida terminou em 1-1.
Vilmar abriu o placar para o Criciúma aos 14 minutos e Maurício de pênalti empatou para o Grêmio aos 39 do segundo tempo. Com o resultado, o Criciúma jogava pelo empate sem gols no jogo de volta. No dia 2 de junho, Criciúma e Grêmio decidiram o título. E o Tigre ficou com o título da Copa do Brasil, com um empate em 0-0. Mesmo sem fazer uma grande atuação, o Criciúma jogou fechado, esperando o Grêmio nos contra-ataques. E Felipão conseguiu neutralizar completamente o ataque gremista. O artilheiro da competição foi Gerson, do Atlético Mineiro, com 6 gols. Empolgado, o clube já sonhava com o Mundial no Japão em 1992. A vaga na Libertadores agitava a cidade. O clube ampliaria o estádio e prometia manter o elenco para a disputa. O Criciúma fez uma ótima Libertadores, chegando às quartas de final, sendo eliminado pelo São Paulo, que seria campeão daquele ano. E aí, você gostou dessa saudosa história? Então não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal e clicar no sininho de notificações. Assim você ficará por dentro de todas as novidades do canal. E se você puder, apoie o nosso canal, deixando sua contribuição clicando no botão Valeu Demais abaixo do vídeo. E compartilhe esse vídeo com seus amigos, falar de futebol é sempre legal. E você, gostaria de saber sobre algum outro assunto do mundo do futebol? Deixe sua sugestão nos comentários. Em breve, o próximo vídeo poderá ser a sua sugestão. Muito obrigado por assistir, um abraço e até a próxima!